Medidas específicas de proteção. ECA, questão 9. Em consonância com ECA, são princípios que regem a aplicação das medidas de proteção. Eu vou ler de baixo para cima. Intervenção precoce. A intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada antes da situação da ameaça de perigo. Não é antes. A intervenção precoce, que é um dos princípios, que regem a aplicação da medida, a intervenção precoce das autoridades competentes deve ser efetuada logo após. Logo. Não é nem logo após, não. É logo que a situação de perigo seja conhecida. Não tem nada desse negócio de antes da situação, não. Responsabilidade parental. A intervenção deve ser efetuada mesmo que os pais assumam seus deveres para com a criança ou adolescente. Responsabilidade parental. O princípio da responsabilidade parental na medida de proteção é que a intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam seus deveres para com a criança ou adolescente. Responsabilidade parental. A intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam seus deveres para com a criança ou adolescente. Não é de modo que eles não é do jeito que está falando aqui na questão. A intervenção deve ser efetuada mesmo que os pais assumam seus deveres. Não, elas devem ser efetuadas de modo que os pais assumam seus deveres. Olha que sutil essa diferença. A responsabilidade parental, a intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam seus deveres, de modo que incentive os pais a assumir seus deveres. E não é a intervenção deve ser efetuada mesmo que os pais assumirem seus deveres para com a criança e adolescente, porque se os pais assumirem, não tem necessidade de responsabilidade do Estado, intervir se os pais estão fazendo tudo certinho. Na aplicação das medidas de segurança, levar-se em conta as necessidades materiais, preferindo aqueles que visem fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Não tem essa previsão aqui nos princípios. Você pode simplesmente digitar aqui, ó, artigo 101, você faz assim, necessidades materiais. Artigo 101, nem tem. Levar-se em conta as necessidades pedagógicas. Levar-se em conta as necessidades pedagógicas e não necessidades materiais, ok? Você pode escrever materiais, nem tem no ECA isso, tá bom? Então, artigo 101, 100. Artigo 100. Na aplicação das medidas, levar-se em conta as necessidades pedagógicas, preferindo aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Na aplicação das medidas, levar-se em conta as necessidades pedagógicas. As necessidades pedagógicas, não necessidades materiais, tá? Por isso que tá incorreto isso aqui, necessidades pedagógicas. E tá certo o final, preferindo aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Sim, preferindo-se aqueles que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Interesse superior da criança e do adolescente. A intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente. De novo. Interesse superior da criança e do adolescente. A intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e depois do adolescente. Não, não é de um depois do outro, é dos dois juntos, não tem nada a ver essa B. B é incorreto, ó. Interesse superior da criança e do adolescente, é o primeiro princípio, ó. Interesse superior da criança e do adolescente, é o interesse superior da criança e do adolescente. A intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida aos outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto. Então, de novo, interesse superior da criança e do adolescente.
A intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, os dois juntos, não tem essa de primeiro da criança e depois do adolescente, tá? Sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos, no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto. Então, primeiro da criança, direito da criança, depois do adolescente, incorreto. Por fim, sobra essa aqui da privacidade, a promoção dos direitos à proteção. A promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada. Vamos lá, privacidade? Privacidade, princípios das medidas específicas de proteção à privacidade. A promoção dos direitos de proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva de sua vida privada. Privacidade, a promoção dos direitos de proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada. Então, privacidade, o que é? Você ter privacidade. Você tá no banheiro com a porta fechada, né? Sem ninguém ver você ali. É um espacinho seu. Então, a criança e o adolescente tem direito do seu espacinho dela, a privacidade dela. A promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, respeitando a intimidade, o direito à imagem e reserva de sua vida privada, tá? E a reserva de sua vida privada. E essa é a correta. A promoção dos direitos de proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada. Então, a promoção dos direitos de proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva de sua vida privada. Tem que respeitar a intimidade dela, direito à imagem dela e reserva de sua vida privada. Esse é um dos princípios que regem a aplicação das medidas de proteção criança e adolescente, que daqui a pouco eu vou fazer um áudiozinho só de princípios para ficar